Alguma vez sentiram que a busca incessante pela produtividade vos deixou completamente de rastos? Se sim, esta conversa é um bom ponto de partida. Vamos explorar uma alternativa àquela cultura do esforço que parece dominar tudo. Vamos descobrir um caminho que talvez seja mais sustentável, tanto para os nossos objetivos como para o nosso bem-estar. Vamos a isso. Vamos lá falar da tal armadilha da produtividade. E a pergunta é esta: será que andamos só a girar em falso? É uma sensação que, aposto, muita gente conhece. Dias cheios de tarefas, de reuniões, de notificações a piscar por todo o lado e, no fim do dia, um sentimento estranho de vazio, não é? Parece que corremos uma maratona, mas continuamos exatamente no mesmo sítio. E esta imagem, bem, é a metáfora perfeita. A roda de hamster simboliza na perfeição este ciclo de exaustão da produtividade tradicional. Correr mais, fazer mais, despachar mais, para no fim acabar exatamente no mesmo sítio, mas completamente esgotado. Mas e se houvesse outra maneira? Uma forma, sei lá, mais gentil, mais sustentável de olharmos para os nossos dias? É esta a grande questão que nos guia. Será que é mesmo possível sair desta roda e encontrar um caminho que nos leve a algum lado, sem pelo meio sacrificarmos a nossa paz de espírito? Pois bem, a resposta parece estar aqui, na alternativa compassiva. É um novo caminho, uma filosofia que, no fundo, propõe uma troca. Trocamos a agitação sem fim pela intenção e aquele movimento frenético por um progresso que é consciente, que é deliberado. E é aqui que entra a produtividade compassiva. Mas atenção, isto não é mais uma aplicação da moda ou um sistema rígido que temos de encaixar à força na nossa vida. Nada disso. É uma abordagem muito pessoal, focada em construir hábitos que funcionam para cada um de nós. E o objetivo final é tão simples quanto poderoso: construir uma rotina tranquila para uma mente tranquila. E esta comparação visual diz quase tudo. De um lado, a roda do hamster, a energia caótica a correr em círculos; do outro, o trilho na montanha. É completamente diferente, não é? Aqui há um destino, há um percurso, dá-se um passo de cada vez, com intenção. É basicamente a diferença entre o caos e a calma com propósito. E onde é que tudo isto começa? Bem, a base de tudo é a autocompaixão. Pensem nisto. É uma ideia quase radical nos dias que correm. É simplesmente substituir aquela autocrítica super severa pela mesma gentileza que ofereceríamos a um bom amigo. Em vez de nos castigarmos por não sermos produtivos o suficiente, aprendemos a dar-nos um pouco de apoio interno. Ok, então vamos à parte prática. O primeiro passo: encontrar uma direção. Porque, pensem bem, antes de começarmos a encher a agenda de coisas para fazer, é preciso saber para onde vamos, certo? Qual é o destino? É exatamente como esta bússola. Sem ela, qualquer caminho serve, mas o mais provável é não nos levar onde realmente queremos ir. Ganhar esta clareza é como encontrar o nosso norte pessoal, a direção que depois dá sentido a tudo o que fazemos. Então, como é que encontramos essa clareza? Começa com umas perguntas de reflexão. A primeira é esta: que papel quer desempenhar no mundo? E atenção, isto não é sobre o título do nosso cargo, é sobre o impacto. Que tipo de contribuição queremos deixar? Depois, de forma mais concreta, para lá da lista de tarefas diárias, qual é o grande objetivo? O que é que se procura alcançar com todo este esforço? E, por fim, um exercício de visualização. Se fosse possível desenhar um dia perfeito, do início ao fim, como seria? E uma vida ideal? Esta imagem mental, bem, ela torna-se o nosso mapa para a jornada. Muito bem, já temos uma direção. Agora precisamos de construir a estrutura que nos vai levar até lá. E a palavra-chave aqui é suave. A ideia não é criar uma agenda rígida que nos estressa, mas sim uma rotina que nos serve. Sabe uma coisa curiosa? Por trás de muitas histórias de sucesso, há um segredo simples. O início do dia define o tom para o resto. Uma rotina matinal intencional funciona quase como uma preparação do nosso cérebro para um dia focado e tranquilo, em vez de um dia caótico e reativo. E o que é que pode fazer parte dessa rotina? Bem, aqui ficam algumas ideias. E repito, são ideias, não regras. Ninguém tem de fazer isto tudo. A ideia é escolher uma ou duas coisas que façam sentido. Pode ser algo tão simples como beber um copo de água antes do café ou fazer a cama. São pequenas vitórias que já começam o dia de forma positiva. E este é talvez o ponto mais importante de todos. O objetivo não é ter um horário perfeito e rígido. A chave é personalizar e adaptar. É estar atento ao que precisamos a cada dia. Alguns dias pedem mais descanso, outros mais movimento. A rotina tem de nos servir a nós, e não o contrário. Ok, já falamos da filosofia e da estrutura. Agora, como é que se começa hoje mesmo? A resposta está num conceito muito simples, mas que é extremamente poderoso. Apresento-vos o mínimo viável diário, ou MVD. Basicamente são os 2 ou 3 itens não negociáveis do dia. Por exemplo, para um escritor pode ser escrever 200 palavras. Para um gestor, responder àquele e-mail crucial.
São as coisas que, se forem feitas, fazem com que o dia tenha valido a pena. E o melhor, nos dias mais complicados, focar-se apenas no MVD já é uma grande vitória. E terminamos com esta mudança de perspectiva. A cultura do esforço pergunta constantemente como posso fazer mais. A produtividade compassiva convida a uma pergunta diferente. Do que é que eu preciso? E é ao responder a esta segunda pergunta, com honestidade e gentileza, que se encontra não só a produtividade, mas também a paz.